Hebreus 11. Vocês sabem de cor o texto, com certeza. Mas nós vamos fazer ainda assim a leitura da palavra. Hebreus capítulo 11. Já podem ler o texto comigo, já está ali colocado na tela, vamos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mais uma vez, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Meus irmãos, o tema proposto essa noite é: fé começa em casa. Daí nós entendemos a necessidade da fé dentro das nossas famílias, de trabalhar a fé dentro das nossas casas. Nós sabemos definir fé biblicamente. Esse texto vocês sabem de cor, vocês o conhecem muito bem. Então nós podemos dizer acertadamente que fé não é um salto no escuro. Alguns dizem que fé é um salto no escuro. Fé não é salto no escuro. Nossa fé é uma fé fundamentada em alguma coisa muito sólida. Nossa fé está fundamentada na esperança que nos é apresentada, que está contida nas Sagradas Escrituras. Mas na prática, quando você pensa em fé, você sabe o que é fé? Você sabe que não é salto no escuro. Você sabe que está fundamentada numa esperança, que é a esperança contida na Palavra Santa. Mas na prática, quando nós pensamos em fé, para ajudar a abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de nos prepararmos para o texto das Crônicas. O livro de Crônicas é um livro um pouco mais complexo, né? Então, para nós nos prepararmos para esse livro, eu quero trazer aqui duas situações bíblicas que são conhecidas de todos nós, porque os crentes conhecem muito bem as Escrituras, né? Quanto mais as Escrituras do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, o capítulo 9, versículo 24, quem quiser abrir, pode abrir a sua Bíblia, quem não quiser, abra em casa para conferir depois. Diz o texto de Marcos 9, 24, e imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. É a história de um pai desesperado por causa do filho. Um demônio se apoderava do menino, lançava na terra, lançava no fogo, lançava na água, e quando possuía aquele menino, dificilmente o deixava, somente depois de tê-lo quebrantado terrivelmente. Aquele pai desesperado, ele pede socorro aos discípulos. Os discípulos da intimidade, os apóstolos, mas eles não podem fazer coisa alguma. Então ele clama a Jesus dizendo, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão, ajuda-nos. E Jesus diz para ele, aquilo que eu acredito, que nós também diríamos, e temos dito para as pessoas que estão desesperadas. Jesus diz a ele que tudo é possível ao que crê. Não é o que você fala? Quando alguém está desesperado te procura, as coisas não andam muito bem em casa, não andam muito bem na vida, crê em Deus, tenha fé, né? Então nós falamos isso, mas ele responde, ajuda-me na minha falta de fé. O que significa isso? Você entende o que significa isso? Às vezes nós vemos as Escrituras, nós vemos a Escritura assim muito certinho, muito direitinho. Eu gosto muito do reverendo Alexandre. O reverendo Alexandre não é aquele quadradinho, não. Ele é aberto, ele não se limita acerca das suas emoções, da sua fala. E quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de coração aberto. Como é que você lê esse texto? Ajuda-me na minha falta de fé.
Não é isso, não é dessa forma, né? Então, o que significa isso? Quando nós lemos a Bíblia, mas nós a lemos dentro daquele quadradinho, né? Não oramos, fazemos aquela leitura seca das Escrituras, é mais um livro qualquer, é uma expressão da nossa religiosidade, da nossa fé. Afinal de contas, com certeza, né, a nossa expressão de fé está contida nas Escrituras, nós cremos, é a palavra de Deus, né? Há uma solenidade, mas essa solenidade ela tem que ser exercida de forma inteligente, né? Falar em ter fé para quem está bem é fácil. Agora, falar em fé com quem está sofrendo, falar em fé com quem está angustiado, falar em fé com quem o tempo está passando e nada está acontecendo de diferente. Ah, meus irmãos, eis o grande desafio. Aí sim, nós começamos a entender essa expressão desse pai desesperado: ajuda-me na minha falta de fé. Na prática, nós entendemos melhor do que na teoria. Nós sabemos o que o texto diz, mas na prática as famílias passam por aflições, passam por dificuldades, por grandes embates, grandes lutas. Uma segunda ilustração aqui, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o versículo 5. Diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aqui, meus irmãos, diferentemente do texto anterior, nós não temos uma família de sangue, não é um pai que está desesperado acerca do filho. Nós temos uma coisa muito maior, nós temos a família da fé, nós temos a igreja de Cristo, corpo de Cristo, esta igreja que está reunida aqui essa noite, e esta igreja que está participando desse culto também de forma online, por meio daqueles irmãos que estão impedidos de estar aqui, ou de outras localidades que têm participado também do culto a Deus apresentado por meio dos irmãos que aqui congregam. De repente alguém já te disse que não há problemas na família da fé. Eu creio que você não acreditou nisso. Há muitos problemas na família da fé, porque toda família tem as suas dificuldades, e a família da fé, a igreja, ela não é diferente, ela também tem os seus problemas, ela também tem as suas dificuldades. E nesse mês da família, quando nós falamos que a fé começa em casa, a fé começa também na casa de Deus. Nós vemos os discípulos da intimidade de Jesus diante de uma difícil situação. No primeiro caso, a situação era o desespero do pai em relação ao filho. Nesse caso aqui, a família da fé, a situação difícil que é tratada no texto envolve a questão do perdão. Você acha difícil perdoar? Eu também acho. Logo no começo, eu e o reverendo Alexandre conversávamos aqui, e eu falava: reverendo, eu sou muito ruim. Nós somos ruins, nós somos maus, não há justo, não há um sequer. Meus irmãos, onde há maior necessidade de perdão? Pensa um pouco. É no ambiente de trabalho? Sim, com certeza, há necessidade. São os relacionamentos da vida, os nossos relacionamentos diários? Sim, com certeza. Mas, meus irmãos, o perdão se faz necessário onde as relações se maculam, onde as relações se mancham, onde as relações se estranham e se arranham. Com certeza, a família e a igreja é o lugar onde as relações entre as pessoas mais se maculam. Dentro das famílias há necessidade de perdão. Então, meus irmãos queridos, diante aqui dessa nossa dificuldade, nós precisamos orar, mas individualmente, ainda que imitando aqueles discípulos,
nós também precisamos expressar essa noite: Senhor, aumenta a minha fé. Mas faz isso com convicção, faz isso bem determinado, faz isso certo do que você está fazendo. Não faça isso de forma seca demais, não faça isso de forma formal demais. Senhor, aumenta a minha fé. Não faz como aqueles discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Fé começa em casa, fé começa na família de sangue, fé começa na família da fé, fé começa nos nossos lares e fé começa dentro da igreja. Eu preciso ter fé que, perdoando a parte ofendida, ela vai mudar a disposição do coração dela em relação a mim. Eu preciso ter fé que, perdoando, eu não serei machucado novamente. Eu preciso ter fé que, perdoando, eu não serei maltratado novamente. Eu preciso ter fé que, perdoando, eu não serei ignorado novamente. Então, meus irmãos, diante da realidade das crises vividas pelas famílias e pela igreja, quer seja a opressão, como aquele pai desesperado, ou enfermidades, ou falta de perdão, como apresentado ali pelos discípulos da intimidade do Senhor Jesus, eu preciso ter fé. Então, diante dessa realidade, eu quero propor aqui um complemento ao tema fé começa em casa. Para fé começa em casa quando as tragédias alcançam a nossa família. Fé começa em casa quando as tragédias alcançam as nossas famílias. Vamos falar juntos? Fé começa em casa quando as tragédias alcançam as nossas famílias. Agora sim, vai lá para o primeiro livro das Crônicas. Nós vamos fazer uma importante leitura. Mantenha a Bíblia aberta aí, no capítulo de número 7 do livro das Crônicas. Eu quero fazer aqui primeiro algumas considerações sobre esse livro. Eu quero, pelo menos, apresentar aqui 2 motivos pelos quais esse livro talvez não seja o livro preferido da igreja, não seja o livro preferido dos irmãos. Se nós perguntarmos qual o livro mais amado da Bíblia, dificilmente alguém vai dizer assim: é o livro das Crônicas. O primeiro Crônicas e o segundo Crônicas é o mais amado dos crentes. Não, possivelmente vão dizer que é o livro dos Salmos, ou o Evangelho de João, o Evangelho do Amor, né? Então, possivelmente vão apresentar algum outro livro, o livro de Provérbios, a sabedoria, né? É preciso sabedoria para nós vivermos a vida, mas o livro das Crônicas possivelmente não está entre os mais amados, não está entre os mais lidos. O primeiro motivo é porque muitas pessoas pensam que esse livro é uma mera repetição dos livros de Samuel e também dos livros dos reis. Mas, meus irmãos, isso é um engano, isso é um equívoco. Crônicas está num tempo diferente de Samuel e de Reis. Crônicas é um livro pós-exílio. Crônicas é destinado diretamente à tribo de Judá. Crônicas foi escrito para trazer motivação para um povo que estava vindo de um longo e terrível cativeiro. Pode ser, meus irmãos queridos, que você tenha a impressão algumas vezes, eu tenho tido algumas vezes essa impressão, então eu acredito que talvez você também tenha, de estar num cativeiro. As coisas nem sempre vão bem na casa da gente.
As coisas nem sempre vão bem no trabalho da gente. É um trabalho pastoral, né? É um trabalho maravilhoso, mas nem sempre as coisas vão tão bem. As coisas, elas nem sempre vão bem na vida da igreja, na família da fé. Muitas vezes nós nos encontramos devastados. Muitas vezes nós nos vemos tristes. A igreja está em festa. O grupo, vem aqui à frente, né? Grupo bonito, né? A gente fica feliz com aqui as igrejas do Alto Caparaó, o zelo com a música, né? Ali no Caparaó nós temos experimentado também essa alegria. Na segunda igreja, domingo de manhã, o grupo de música, que apresentação. Agora o grupo, né? Muitos irmãos que eu já conheço desde aqueles tempos nossos aqui. Que coisa boa, né? Ver uma igreja que canta, uma igreja alegre. Mas é possível que mesmo ao canto de alegria o coração esteja triste. É possível o pregador pregar com o coração triste. É possível alguém cantar com o coração triste. É possível alguém tanger o instrumento com o coração triste. É possível alguém estar assentado no banco com um baita sorriso, né? Porque hoje em dia os cultos online, de repente, você é pego assim, aquele sorriso bacana, bonito. Nós precisamos vender a ideia, né, de que tudo vai muito bem. Hoje é uma necessidade, as pessoas fazem postagens sorrindo o tempo inteiro para mostrar que as coisas vão muito bem. Mas é possível, irmãos, que mesmo estando aqui na igreja, mesmo estando em uma festa, a festa da família, a família de sangue, a família da fé, é possível estar devastado, é possível estar triste. Quem sabe este livro, ele pode trazer motivação para a sua vida. Quem sabe este livro pode trazer alegria para o seu coração. Quem sabe este livro pode trazer esperança para a sua mente, como fez para com o povo de Judá. Quem sabe esse livro vai ser o início da restauração da sua família, da sua casa, da sua vida aqui nessa igreja. Então, o primeiro motivo pelo qual esse livro não é tão amado é o fato de nós o entendermos como uma mera repetição dos escritos de Samuel e dos escritos dos reis, mas esse livro foi escrito para trazer motivação, alegria para quem estava devastado, para quem estava triste, para quem saiu do cativeiro, mas chega em casa e os muros estão derrubados, os inimigos estão ao redor e parece que a vida ali não vai ser tão boa assim. Talvez aqueles que ficaram lá no cativeiro, talvez eles vão ser muito mais felizes. O segundo motivo, meus irmãos, pelo qual o livro das Crônicas não está entre os mais lidos, é porque esse livro, ele traz consigo um estilo de literatura que não é assim muito agradável. São as chamadas genealogias. É algo mais ou menos assim: fulano gerou Beltrano, teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. E isso se repete umas 300 vezes. Exagero, não precisa nem contar, não vai dar 300 vezes. Mas isso repete muitas vezes. E a leitura fica uma leitura cansativa. Então muitas pessoas preferem, quando fazem a leitura das crônicas, preferem saltar estas porções. E para complicar um pouquinho mais, o primeiro livro das crônicas, praticamente os 9 primeiros capítulos, eu mandei você abrir no capítulo 7, já para desanimar você mesmo, já para desanimar você, porque nós não estamos aqui para pregar novidade para ninguém, é para pregar aquilo que a Escritura sempre ensinou. Então, se alguém estava olhando aqui o capítulo 7, meu Deus, um nome atrás do outro, onde nós vamos chegar com isso, né? Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos muito cuidado. Genealogia não é para ser pulada, genealogia é para ser lida. O que é uma genealogia? É a árvore de uma família, é a história de uma família. Você tem uma família, e a sua família é boa, não é mesmo? Sua família é muito boa, apesar dos problemas que a sua família tem, com certeza a sua família é muito boa, mas a sua família não é perfeita. É uma família que te dá riso
Com certeza, nesses 4 primeiros meses do ano, você já deu muitas gargalhadas à família, muito riso gostoso da família, mas também uma família que te provoca o choro. Talvez esses 4 meses você tenha chorado. E talvez, se você fizer a contabilidade, você vai ter a ilusão de que você tem chorado mais. O problema é que quando a gente chora, a nossa mente ela perde a capacidade de perceber as coisas belas da vida. Então, quando a gente chora, quando a gente está sofrendo, a gente esquece de contabilizar as coisas boas. É apagado da nossa mente as coisas boas que aconteceram, né? A sua família é uma família que te dá alegria, com certeza, né? Mas talvez sua família te faz um pouquinho de raiva de vez em quando também. Então te dá muita alegria, mas de vez em quando a sua família te deixa um pouco nervoso, quase irado. Eu vou ler para vocês a história de uma família. Eu gostaria que você prestasse atenção na história dessa família. É uma família como a sua família. É uma família como a minha família. Uma família que teve momentos de riso e choro. Uma família que teve conquistas e derrotas. Uma família que teve coisas para se orgulhar e coisas para se envergonhar. Olha aí o versículo de número 20. Versículo 20. Primeiro livro das Crônicas. O versículo de número 20. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 20 até ao de número 27. Eu vou ler sozinho e você vai acompanhar esse texto com muita atenção. Primeiro livro das Crônicas 7, 20 até o número 27. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus. Era filho de Efraim, Sutela. De quem foi filho, Berede. De quem foi filho, Taate. De quem foi filho, Eliada. De quem foi filho, Taate. De quem foi filho, Zabade. De quem foi filho, Sutela. E ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Meus irmãos, essa noite nós queremos mostrar para vocês tragédias nas casas de pessoas abençoadas exige um alto nível de fé para que não se abatam todos os membros da família. Eu quero aqui iniciar dizendo algo que você está cansado de ouvir. É uma fala presente nas bocas dos pregadores e de todas as pessoas de bom senso. Eu tenho certeza que você já ouviu isso muitas vezes. Nós não tivemos avós perfeitos. Nós não tivemos pais perfeitos. Nosso cônjuge é a nossa alegria. Eliane é a minha alegria. Eu sou a alegria dela. Mas ela não é perfeita. E eu também não sou perfeito. Nossos filhos, nós os amamos muito. Nós os protegemos, nós os defendemos, mas se nós somos sinceros, nós vamos reconhecer que eles não são perfeitos. Nossos netos, já temos alguns avós aqui da igreja, vovôs e vovós aqui, fiquei conhecendo alguns netinhos aqui hoje, né? Que coisa boa. Vovô e vovó é uma maravilha, né? Estraga os netos, os pais passam dificuldade, né? Mas os avós, na sinceridade de coração, eles precisam reconhecer que os seus netos não são perfeitos. Meus irmãos, nós não somos perfeitos.
E nós precisamos entender isso quando nós tratamos acerca da família, quando nós tratamos da fé que começa dentro de casa. Eu não sou perfeito. Vamos falar juntos? Eu não sou perfeito. Só vocês? Eu não sou perfeito. Essa cidade do Alto Caparaó é uma cidade em que as igrejas evangélicas, elas trazem consigo uma bagagem histórica muito grande. Famílias proeminentes fazem parte aqui da terceira igreja, da Igreja Presbiteriana Serra Monte. Vamos acostumar, Igreja Presbiteriana Serra Monte. Famílias proeminentes fazem parte da segunda igreja, fazem parte da primeira igreja. Famílias muito importantes na história do Evangelho aqui em nossa cidade. Mas, se sinceramente nós pegarmos essas famílias proeminentes, as famílias mais proeminentes aqui da Igreja Presbiteriana Serra Monte, de repente nós, fazendo uma investigação da árvore genealógica, nós vamos descobrir situações dramáticas em famílias que nós admiramos. Nós vamos descobrir situações constrangedoras. E desculpa, tá? Talvez até situações bizarras nas histórias das famílias mais tradicionais aqui da nossa cidade de Alto Caparaó. Sabe por quê? Porque a história de uma família é uma história de dramas. A história de uma família é feita de riso, de prazer, de dor, de lágrimas. E isto inclui todas as famílias, incluindo as famílias abençoadas, incluindo as famílias comprometidas com Jesus, incluindo as nossas famílias. Nós que saímos de casa para estarmos aqui e aqueles que estão participando do culto online. Basta uma caminhada pelas Escrituras, uma breve pesquisa pelas Escrituras. Vamos olhar, por exemplo, os nossos primeiros pais. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um assassina o outro. Meus irmãos, grande e terrível deve ser a dor de uma família em que um filho se levanta e tira a vida do outro. Uma mãe que tem que chorar o filho morto, assassinado pelo irmão, pelo outro filho. Quando nós olhamos a história das Escrituras, nós vemos, por exemplo, Isaac, gêmeos, né? É muito bonito, gêmeos. Aqueles meninos, eles eram para ter tido uma criação muito específica, porque as Escrituras dizem que o pai começou bem, o pai começou buscando a Deus, ele orou, ele não quis seguir os caminhos de seu pai Abraão. Abraão fez a opção de atender o convite de Sara, e então uma serva egípcia, jovem, bonita, para que pudessem ter filhos por meio dela, e ele viu que aquilo foi um desastre, aquilo foi uma ruína. Então ele resolveu não seguir os conselhos, os exemplos da família de seu pai, e ele gasta 20 anos da sua vida orando. Nós temos entendido que são 20 anos, porque o texto apresenta ele com 40 anos, e depois é dito que as crianças chegam, ele estava com seus 60 anos, então ele passa um longo período orando. Assim que Rebeca, ela tem alegria de ver o desejo do seu coração realizado, algo extraordinário acontece. Aquelas crianças no seu ventre, elas começam a pelejar uma contra a outra. Então, nós não entendemos muito bem aquele texto. Na verdade, tem muita coisa que a gente não entende, não é mesmo? Era a primeira experiência de gêmeos. Para ela era a primeira experiência, havia alguma outra experiência naquele sentido, por isso estava ela assustada, ou estava assustada porque as crianças literalmente estavam digladiando, lutando uma com a outra ali no ventre. E a mãe resolve buscar a Deus, ela busca a Deus, ela ora, e Deus revela a ela o mistério. E o mistério era que 2 povos haviam ali,
eles iriam se dividir, que o povo, o mais novo seria um povo mais forte, que o mais velho serviria ao mais moço. Meus irmãos, eu fiz essa pergunta domingo de manhã, na segunda igreja. Em algum momento o texto diz que eles seriam inimigos? Deus não disse. Tem duas crianças aí, são dois povos, eles vão brigar um com o outro, eles vão trapacear um outro, eles vão tentar um passar a perna no outro. Em nenhum momento a Escritura diz isso. Ela buscou orientação, ela recebeu resposta de Deus. A questão é, o que eu e você temos feito com as respostas que nós temos recebido de Deus todo dia, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa vida. Eles receberam as instruções, poderiam criar aquelas crianças como grandes amigos, eles poderiam ensinar para aqueles meninos o seguinte: vem cá, deixa eu contar a história para vocês, vocês são muito especiais. Papai orou 20 anos pela chegada de vocês, e vocês vieram com saúde, mas Deus propôs algo extraordinário, diferente para a nossa família. Deus propôs que você, Jacó, você é o mais novo, o seu irmão é o mais velho. Deus propôs que você vai ser um povo mais forte, e você, Esaú, vai servir ao seu irmão. Então, Esaú, cuida do seu irmão. Você vai ser o protetor do seu irmão. Você vai conduzir o seu irmão à posição de privilégio, de honra. Olha só, esse menino ia crescer um leão para proteger o seu irmão. Ele ia fazer tudo para protegê-lo. No entanto, eles criaram os meninos, ao invés de amigos, eles permitiram que eles se tornassem inimigos. O pai amava um, a mãe amava outro. Ambos sabiam a vontade de Deus, mas quando chega o tempo da primogenitura, quando o pai está velho, a morte se aproxima, o pai chama aquele que Deus havia rejeitado. Conhecendo a palavra, ele vai contra a palavra. A mãe, então, entendendo que Deus iria sofrer ali um prejuízo muito grande, que ela tinha que fazer alguma coisa em nome de Deus, então ela vai e resolve enganar o próprio marido e convida o filho a isso, e o filho fica preocupado. Essa maldição, mãe, pode cair. Não, meu filho, fica tranquilo, que essa maldição caia sobre a minha vida. Quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, nós encontramos a família do sacerdote Eli, 2 filhos criados dentro da igreja. Ele deveria ter governado Israel por 40 anos, ele condenou Israel por 40 anos. Os seus filhos eram homens maus, homens de Belial, homens adúlteros, homens apóstatas, e eles morreram numa tragédia em que a arca da aliança do Senhor foi tomada pelos inimigos do Senhor. Quando nós olhamos a história do rei Ezequias, vocês conhecem? Quem não conhece a história do rei Ezequias? Você é crente, você tem que conhecer a história dos reis da Bíblia. Homem bom, extraordinário, ficou doente, chorou. Quando eu fico doente, eu choro. Eu peço socorro de Deus primeiro. Depois eu vou procurar os médicos se for necessário. E Deus se compadeceu dele. E ele viveu mais 15 anos. Um período que ele teve um filho. Um filho que foi um desastre. Manassés foi uma perturbação. As Escrituras mostram para nós com clareza quem foi aquele homem: feiticeiro, astrólogo, assassino, homem terrível. O que eu quero mostrar com isso? Tem drama na sua casa? Tem problema na sua casa? Pois é. A história das famílias é uma história de dramas. A história das famílias é uma história de dor, de sofrimento, de riso, de alegria, de conquistas e de derrotas também. E eu quero pensar com você sobre a história de José, porque ele é o pai do personagem central do qual nós fizemos a leitura aqui. Você se lembra muito bem que José foi fiel o tempo todo. José foi fiel ao seu pai Jacó. José foi fiel ao seu patrão, ao seu dono, quando ele foi levado ali para o Egito, foi levado cativo, foi levado ali como escravo.
José, ele foi leal ao carcereiro quando ele estava na prisão, ele foi fiel. José, ele foi fiel a Faraó quando ele foi colocado fora da prisão. O tempo todo José foi fiel, porque ele sempre foi fiel a Deus. José amargou 13 anos difíceis da sua vida ali na terra do Egito. Ele foi arrancado de casa aos 17 anos. Ele foi elevado a governador do Egito somente aos 30 anos de idade. Ou seja, foram 13 anos difíceis, arrancado da sua família, arrancado do pai que o amava, arrancado do seu irmão caçula, o amado Benjamim, arrancado do meio dos seus amigos, arrancado dos sonhos que Deus concedia a ele, e ele não entendia muito bem, a ponto de provocar a ira dos seus irmãos. José curtiu muita dor durante 13 anos. Há muita dor nas famílias. De repente, a nossa família está enfrentando dor. De repente, se não é a sua família que está enfrentando dor, é a família de alguém chegado a você, de um familiar, de um conhecido, de um vizinho, de um membro da família da fé. Eu não sei, nem o reverendo Alexandre sabe qual é a sua dor, mas Deus sabe. E Deus pode fazer em relação à sua dor alguma coisa. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós conhecemos bem essa porção. Na prática, passados 13 anos, acabou-se o choro de José, acabou-se a noite de José, e um dia ensolarado se apresentou para ele. José agora, 13 anos depois, era governador. Ele estava no primeiro período dos 7 anos de prosperidade, conforme o sonho que ele havia revelado o significado para Faraó. E nesse tempo ele se casou, nesse tempo ele teve filhos. Em Gênesis 41, os versos 50 a 52, quem for rápido pode abrir e ler. Quem não for, apenas escuta. Gênesis 41, 50 a 52. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, o chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Manassés e Efraim. Manassés, José estava dizendo: eu esqueci. Deus me fez esquecer o sofrimento que meus irmãos me causaram. Meu filho será chamado de perdão. José resolveu perdoar. José resolveu colocar uma pedra naquele passado que já duravam 13 anos. Com Efraim, José estava dizendo: Deus me abençoou na terra do meu cativeiro. Eu sou um homem vencedor, eu sou abençoado por Deus, o nome do meu filho vai ser Próspero. E esse nome que nós vamos trabalhar um pouco mais essa noite. Que nome abençoado é o nome de Efraim, abençoado aqui por seu pai. Então, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente levantar um monumento de perdão na casa da gente, na vida da gente. Nós precisamos esquecer as afrontas, nós precisamos esquecer as ofensas, nós precisamos colocar uma pedra, porque senão a gente não vai poder continuar. Então, para que você e a sua família, para que eu e minha família sejamos vencedores, para que a nossa casa seja abençoada por Deus, precisa haver perdão. José, ele fora abençoado com os filhos que Deus dera a ele. Então, Efraim é uma bênção. O nome dele traz a ideia de que ele prosperou onde ele foi levado para fracassar. Os irmãos queriam assassiná-lo, mas para não terem a mão suja de sangue, por providência divina, eles o venderam como escravo.
é claro que é para que ele fracassasse. Os sonhos que ele contava os irritavam e eles pensavam apenas no seu fracasso e na sua derrota. Mas José é bem-sucedido. E agora ele está na posição de governo, e ele tem 2 filhos, e ele é agradecido, e ele abençoa o nome de seus filhos, dando aos seus filhos nomes que têm significado, nomes que têm sentido de ser, e Efraim é um desses nomes. Então José, que fora tão abençoado, ele não para por aí, ele quer mais ainda a bênção de Deus. Não é isso que eu e você queremos? A bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos, na vida da nossa igreja, dos nossos irmãos. Então, no capítulo 48 do livro de Gênesis, ele leva os filhos, os quais ele já abençoou, com nomes muito significativos, ele leva os seus filhos para que o seu pai Jacó abençoasse. Nós bem sabemos que são poucos, na verdade, os mais antigos, é que ainda tem aquele costume de cumprimentar os pais com a expressão, né? Bença pai, bença mãe. Nós sabemos que os mais antigos, os mais jovens já não têm muito esse costume, né? Alguns chegam até a dizer, né? Não, bênção é para os mais velhos, você está muito novo ainda, pai, você está muito nova ainda, mãe. Mas a bênção dos pais era e é algo muito importante. As bênçãos dos pais revela respeito, revela zelo, revela submissão. E isso, meus irmãos, é alguma coisa que sempre vai agradar a Deus. Então, no capítulo 48, no versículo 5, Jacó vai dizer para José: agora, pois, os teus 2 filhos, ele pega os filhos e ele leva para o pai abençoar. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Meus irmãos, é como se Jacó estivesse dizendo para José: os seus filhos são meus, você, José, é muito amado, você é muito querido, José, eu chorei esses anos todos por você, eu pensava que você estava perdido, o meu coração está profundamente alegre, mas você não vai fazer parte das tribos, mas os seus filhos farão parte da tribo. Manassés e Efraim foram abençoados. Agora os meninos são levados para Jacó, para que Jacó abençoe, e eles são abençoados novamente. Eles farão parte das tribos, eles farão parte da nação de Israel. Então, novamente, Efraim, que é o personagem, eu quero firmar a atenção, Efraim novamente é abençoado, agora pelo avô, ele vai ser cabeça de uma das tribos de Israel. Mas, meus irmãos, aquele que busca a bênção de Deus, porventura vai ser envergonhado. Aquele que busca a bênção de Deus vai ser derrotado. Aquele que busca a bênção de Deus, será porventura que ele vai ser desprezado, ignorado por Deus? Não. Jacó, ele busca José busca aquela bênção para os seus filhos, mas a coisa não para por aí, a coisa é muito grande, porque quando eu busco a bênção de Deus para a minha família, Deus derrama esta bênção de forma sobremaneira, como chuva copiosa e poderosa, sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família. E na hora de abençoar aqueles garotos, todos sabem do costume da época, a bênção chamada de a primogenitura, a bênção que dava a detenção ao filho mais velho, do domínio sobre os seus irmãos, do principal das propriedades, né? Acontece algo inusitado, também no capítulo 48, uma vez que ele leva os seus filhos para que o pai abençoasse, agora ele vai ser surpreendido com alguma coisa. No capítulo 48, os versículos 13 e 14, nós vamos ver aqui que acontece como que uma inversão da bênção. Na verdade, não é uma inversão da bênção, é a manifestação da bênção, segundo a vontade de Deus, para a vida daqueles que são fiéis, para a vida do seu povo, para a vida da sua igreja. Então os versículos 13 e 14 de Gênesis 48 diz assim: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita,
à esquerda de Israel e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Efraim agora será abençoado pela terceira vez. Meus irmãos, o que significa a bênção de Jacó? O Manassés está sendo abençoado também, mas presta um pouco de atenção nessa história. Ser abençoado por Jacó, meus irmãos, é alguma coisa muito grande. Ser abençoado por Jacó é algo relevante. Jacó relata para nós um pouco da sua vida. No versículo 15 do capítulo 48, ele diz para José assim: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Irmãos, grandes foram as lutas de Jacó. Ele trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel, ele chorou 22 anos a morte de José, mas ele fala: Deus me sustentou, o anjo me tem livrado de todo mal. Meus irmãos, por muito menos nós reclamamos de tudo, por muito menos nós esquecemos a boa mão e o cuidado que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Grandes são as suas lutas em família, grandes são as minhas lutas em família. Deus vai me sustentar, Deus vai sustentar você. O anjo do Senhor vai livrar a minha família, o anjo do Senhor vai livrar a sua família de todo mal. Enfim, aqui o personagem principal da nossa história, Efraim, triplamente abençoado. Quando nasceu Manassés, José olha para o passado e perdoa. Quando nasce Efraim, José sorri, ele olha para frente, ele vê que ele é próspero. Meus irmãos, também nós temos sido muito abençoados por Deus. Também nós temos sido muito prósperos, apesar das lutas. Olha onde nós estamos. Apesar das dificuldades, nós estamos aqui e um tanto outro número de irmãos estão neste momento solenemente assistindo aos cultos. Mas, irmãos, ainda assim, tendo sido tão abençoado como fora José, as tragédias, elas alcançam sim as vidas de pessoas abençoadas, as vidas de famílias comprometidas com Deus, e exigem de nós um alto nível de fé. Quando nós começamos aqui a olhar a partir do versículo de número 20, o capítulo 7 de Crônicas aqui do primeiro livro, a partir do versículo 20, nós vamos ver uma tragédia, ela vai se abater, não é na vida de Manassés, é na vida de Efraim, o homem triplamente abençoado por Deus. O versículo 21 fala de Ézer e Eliade, os netos de José. O que eles eram? Como eles ficaram conhecidos? Ladrões de gado. Os filhos do homem que foi triplamente abençoado tornaram-se ladrões de gado. Isso não mancha uma família, não? Isso não macula uma família, não? Isso não faz com que a cidade inteira comente acerca daquela determinada família? Que mãe, que pai, quem quer ter uma mancha dessa na história da família? O avô, o homem mais respeitado do mundo, José. Efraim recebe a bênção profética de que seria pai de nações. Agora, 2 filhos que deveriam ser a sua alegria, que deveriam ser o seu riso, ladrões de gado. Essa história é novidade para você? Porventura nós não conhecemos histórias assim? Filhos
que não honraram a memória de seus pais, filhos que não honraram a memória de seus avós, filhos que não zelaram pelo nome de suas famílias. Que sofrimento um pai piedoso, que sofrimento uma mulher de Deus, ver um filho, uma filha, jogando fora tudo aquilo que aprendeu dentro de casa, tudo aquilo que aprendeu dentro da igreja. Um filho que joga fora a história do avô crente, da avó crente, da mãe fiel, do pai comprometido, do pai oficial, do pai envolvido com as coisas do reino santo. Nós precisamos orar muito pelos nossos filhos. Quando foi que aconteceu o desvio na vida deles? Será, reverendo Alexandre, que alguém se torna ladrão de gado da noite para o dia? Quando? Será em que momento? Será que ainda pequenos, eles já apresentavam alguma pista? Nós, pais, às vezes não conseguimos detectar alguns sinais de perigo na vida dos nossos filhos. Eles foram pegos no ato do roubo, eles estavam tão envolvidos com o pecado que eles não perceberam que os donos do gado estavam vigiando o rebanho, e então eles foram assassinados. Como é que José reagiu a isso? Não, pastor, não é José não, é Efraim. O texto fala que Efraim chorou. Espera aí, não. Como José reagiu a isso? José estava morto? Porque as escrituras dizem que José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Então José presenciou o fim triste dos seus netos, que tornaram-se ladrões de gado. Então o homem que ele foi, o grande governador, o homem respeitado, o seu exemplo, o seu legado, o seu nome jogado na lama, aparentemente tudo comprometido, toda a sua história. Uma lição para a gente. Isso nos ensina, meus irmãos e irmãs, a sermos mais condescendentes com os pais e conosco mesmo na figura de pais. Nem sempre os filhos andam nos caminhos dos pais. Nem sempre os netos andam nos caminhos dos avós. O que se passa no coração de um pai? O que se passa no coração de uma mãe quando vê o filho desviado dos caminhos do Senhor? Ou quando vê o filho se desviando dos caminhos do Senhor? Meus irmãos, eu tenho quase que certeza que os questionamentos feitos por Efraim são os questionamentos que eu, pai, faço. São os questionamentos que você, pai, que você, mãe, também faz. Onde eu errei? O que eu deixei de fazer? Por que eu não vi os sinais? Nós ficamos angustiados, não ficamos? Nós sofremos por causa da nossa família, nós choramos por causa da nossa família. Talvez não faltou ensino, faltou obediência. Sejamos mais condescendentes com os pais da igreja, cujos filhos não respondem à fé que começou em casa. Sejamos mais condescendentes conosco mesmo. Se os filhos, porventura, não responderem ou corresponderem à fé que começou em casa e à fé que começou na igreja. O resultado, olha o capítulo 7, o versículo 22. Pelo que por muitos dias os chorou seu pai, pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Choro. Não tem nada que mais faz pai e mãe sofrer do que ver um filho, uma filha, jogando fora tudo aquilo que aprendeu dentro de casa. Eu quero então, firmado nessa proposta, apresentar aqui o primeiro ponto para a nossa meditação essa noite. Tragédias da família comprometem a fé e conduzem a atitudes equivocadas. Prestou atenção?
tragédias na família comprometem a fé e conduzem a atitudes equivocadas. Olha o versículo 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Eles tiveram um filho para substituir aqueles que haviam morrido. Substituiu. Meus irmãos e irmãs, a verdade triste é que aquela criança que deveria ser uma bênção, ela foi considerada um incômodo. Aquela criança que era para ter sido motivo de alegria, ela foi considerada um problema. O nome Berias traz a ideia de fracasso. Presta atenção, a quem ele chamou Berias? Por que ele chamou Berias? Porque as coisas iam mal na sua casa. A ideia então era a ideia de fracasso, era a ideia de derrota. Efraim colocou o nome no filho de Berias, porque ele estava magoado, ele não conseguia esquecer o mal que havia caído sobre a sua cabeça, o mal que havia caído sobre a sua casa. Era como se ele estivesse se questionando: meu Deus, será porventura que nasceu mais um? Será que esse também vai ser ladrão de gado? Será que esse também vai me trazer tristeza? Será que esse também vai envergonhar a nossa família? Será que esse vai continuar a nossa dor? Será que nós vamos seguir nessa mesma história? Não há como ter uma família abençoada se não houver esquecimento. Não há como ter uma família abençoada se não houver perdão. É preciso esquecer algumas coisas a fim de que haja paz no lar. É preciso esquecer algumas coisas a fim de que haja paz na igreja. Você precisa esquecer as dificuldades do passado, senão você não vive o presente. E se você não viver o presente, o seu futuro já está condenado. O que eu e você precisamos fazer essa noite, para vivermos em paz na nossa família, é perdoar. É difícil. Aumenta-nos a fé. É difícil. Perdoar. Perdoar o cônjuge, perdoar os filhos, perdoar os pais, perdoar os irmãos. Segunda consideração que eu quero fazer desse texto é que as tragédias da família, elas comprometem a fé e nos impedem de ver aquilo que está dando certo. É uma coisa louca, ô reverendo. As tragédias da família, elas de tal maneira abalam a nossa fé, a nossa crença, as nossas convicções, que nós não conseguimos ver as coisas que estão dando certo, as coisas que estão funcionando, né? Um exemplo muito clássico: um casal tem 10 filhos, 9 são bênção, 9 são alegria, mas um resolve ser a ovelha negra, um resolve aprontar, resolve criar dificuldades, e esse ele rouba a energia, ele rouba a emoção, e os pais se esquecem dos 9 para poder viver em função desse um. É o que acontece com Efraim. Efraim não consegue enxergar o que está indo bem na sua casa. Será que tinha alguma coisa boa na casa dele? Gente, a Bíblia fala que tinha. Ele colocou o nome de Berias porque as coisas não iam bem. Olha o versículo 24. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem-Seerá. Meus irmãos, ele estava sofrendo tanto que ele não conseguia perceber as coisas que aconteciam em casa. Ele tinha uma filha, esta filha era muito bem sucedida, esta filha não era ladra de gado, não. Esta filha era empreendedora, ela estava construindo 2 cidades. Ele sofre pelo problema que os filhos que morreram trouxeram para ele. Ele sofre pelo problema do filho que nasceu e o nome que ele colocou, a maldição que ele colocou sobre o filho.
e ele não consegue perceber que coisas boas estão acontecendo dentro da sua família. A filha cresce em estatura, a filha cresce em graça, a filha cresce em sonhos, a filha cresce em projetos, a filha cresce em realizações dentro da sua casa. Bet-Horon e Uzem Seerá. Eu nunca parei para ver o significado desses nomes. Já ouvi muitos sermões citando a situação de Efraim, mas nunca parei para ver o nome das cidades, o significado dos nomes. São muitos incertos significados de alguns nomes, cidades antigas, e é lógico que das cidades bíblicas não seria diferente. A ideia seria casa da caverna e orelha seca. Orelha seca serve para quê? O significado desses nomes, meus irmãos, é bem sem sentido. São nomes vazios de uma significação. Possivelmente, esses nomes refletem o que havia dentro da família daquela moça, o que havia dentro da casa de Será. Uma família vazia de sentido, uma família vazia de diálogo, uma família vazia de apoio. Meus irmãos, nós estamos falando da família de um homem de Deus, Efraim, filho de José, neto de Jacó, bisneto de Isaac, trineto de Abraão, o homem triplamente abençoado. O que significa isso? Que o enfraquecimento da nossa fé, ele pode refletir negativamente até nas realizações dos membros da nossa família. Como é que anda a sua família? Seus filhos, o cônjuge, como é que andam os parentes? Como é que anda a sua família? Ninguém tem família perfeita. Ninguém é louco de falar, minha família é 10, né? 10, só se for desajustada, né? 10 ajustada, né? Ninguém tem uma família 10. Quem de nós? Meus irmãos, eu quero concluir aqui. Mas, se eu parar o sermão agora, né? Você vai para casa desolado, né? Você vai para casa sem esperança. Eu disse que as tragédias da família, elas conduzem a ações equivocadas. Eu também disse que as tragédias da família, elas nos impedem de ver as coisas que estão dando certo, as coisas que estão funcionando. Então vamos encerrar de uma forma positiva aqui, né, Eliana? Encerrar de uma forma positiva. Tenha fé, pois as tragédias da família não são a última palavra nas nossas vidas. Tenha fé, as tragédias das famílias não são a última palavra nas nossas vidas. Agora um texto mais complicado aqui, os versículos 25 a 27, texto gostoso de ler. Que texto bom de ler. O filho de Berias, vamos ler comigo? Vamos ler junto comigo, vamos lá? O filho de Berias, de quem foi filho? Opa! Berias, Refa, Rezefe, Tela, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, meu Deus, opa, eu conheço, Josué, Berias. O pai tinha medo de que ele fosse um fracassado, o pai tinha medo de que ele fosse um problemático, o pai tinha medo de que ele viesse a ser pior do que um ladrão de gado. Berias gerou Josué, sucessor de Moisés.
O homem que vai pegar o povo do deserto e vai introduzir na terra prometida. O homem que vai ter muito mais batalhas que Moisés e vai vencer todas elas. O homem que começa bem, dependente de Deus. O homem que encerra bem, dependente de Deus. O homem que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O homem totalmente íntegro. O homem que desafia o povo. O homem que se coloca como testemunho. O homem que se coloca como exemplo, como modelo para a nação. O homem que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Berias, o que nasceu para lembrar o fracasso de seu pai. Berias, o que nasceu para ser o derrotado. Berias gerou um descendente, que é sinônimo de coragem. Você precisa de coragem na família. É sinônimo de determinação. Eu preciso de determinação na minha família. É sinônimo de serviço. Nós precisamos de serviço em nossas famílias. Berias gerou Josué. As coisas em sua casa não vão bem. Ele fica até com vergonha, né, irmãos? Quando a gente lê as escrituras, né? As coisas em minha casa não vão bem. As coisas não caminharam como eu havia planejado. É Deus quem escreve a minha história. Eu não conheço o último capítulo, mas eu sei que Deus me fez para o louvor da sua glória. Eu, esse pecador miserável, imperfeito, Deus me fez para o louvor da sua glória. Deus criou você para o louvor da glória dele, a sua família para o louvor da glória de Deus. E nós muitas vezes temos chorado, sim, muitas vezes temos lamentado, sim, temos ficado entristecidos, temos perdido até mesmo a esperança em relação ao futuro. Mas, irmãos, vamos ficar atentos ao ensino da palavra. Aquilo que me aborrece hoje pode amanhã ser o motivo da minha maior alegria. Assim como Deus levantou um filho, neto, tetraneto, para ser um grande instrumento nas mãos de Deus, na história de Efraim, será que Ele não pode fazer isso na sua família? Será que Ele não pode fazer isso na minha família? Será que não pode fazer isso na família da fé, da igreja de Cristo? A fé começa em casa, principalmente quando as coisas andam tumultuadas. Tenha fé, leia a Bíblia com a sua família. Tenha fé, ore com a sua família. Tenha fé, chama a sua família para vir ao culto. Tenha fé. Lembre-se, a fé começa, vamos falar juntos? A fé começa em casa. Vamos orar, irmãos.